Olá, concurseiro, olá, concurseira da Banca IBAN, como está você, meu aluno? Espero que esteja bem, porque a professora Eli, neste momento, vai trabalhar compreensão e interpretação textual com você e, é claro, de forma simples e objetiva. A Eli, tem como? Tem. Basta trabalharmos os fenômenos de elaboração de assertivas. E, é claro, vamos detalhar cada um deles para que você consiga compreender como o seu examinador pensa a questão para trazer na sua prova. E, é claro, meu aluno, se você conhece, se você estuda dessa forma para a sua banca, se você estuda para o seu concurso, para a questão, para o examinador, a forma de elaborar essa questão, você não vai errar. Tá? Então, acabou aquele momento de começar a interpretação e compreensão lá devagarinho, por noções, formas gerais, aquelas dicas, acabou. Este momento é aquele momento de você turbinar comigo, resolvendo questão e, é claro, conhecendo os fenômenos de elaboração. Extrapolação, contradição, redução e resposta certa, porque é amparado nesses conceitos que o seu examinador elabora as assertivas. Então vem comigo porque estamos apenas começando a nossa trilha IBAN, compreensão e interpretação textual. Então vem para cá porque a gente vai começar. A gente vai novamente ver a diferenciação entre compreensão e interpretação que a gente já vem vendo desde 1900 e bolinha. Não, e eu vou te dizer o porquê. Porque hoje em dia as bancas de concurso público não trazem aquela ideia de uma questão que vai mesclar respostas de interpretação e compreensão. Você não vê mais isso. Você não vê. O seu examinador não está nem aí. Ele quer saber se aquilo tem uma extrapolação, uma contradição, uma redução. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Mas saber o conceito de interpretação e compreensão é importante? É. É importante você saber que a questão de interpretação vai exigir um pouco mais de você. Porque a interpretação são aqueles conceitos, aquelas afirmativas que estão nas entrelinhas do texto. A compreensão, você consegue ver ela estar para paráfrase, ela estar para sinônimos, ela está para aquilo que foi copiado e colado do texto. Então, ela é uma questão mais simples. A interpretação te leva a pensar além do que está escrito. Só isso. Basta saber isso. Mas é importante saber o comando, se o comando está para interpretação no texto, ou melhor, infere-se do texto, ou para compreensão no parágrafo fulano de tal. Ah, gente, eu não acho isso tão importante. E vocês já sabem, as minhas aulas elas são muito cirúrgicas. Então, eu já vou trabalhar com você aquilo que de fato vai te levar a responder questão. Vem para cá, porque interpretação e compreensão, eu já falei. Compreensão está para o texto, trabalhando com sinônimos, paráfrase, entre outras situações, de forma explícita. Quando a gente trata de interpretação, a gente está falando dos implícitos, que estão nas entrelinhas do texto, e isso já basta. Já basta, porque agora, meu aluno, você vai entender como é que o seu examinador elabora a sua questão de interpretação e compreensão textual. Como é que ele pensa o texto para trazer a assertiva para você? Porque você já sabe, ele quer eliminar aqueles de conhecimento menor. Ele quer selecionar os melhores concurseiros, os melhores participantes daquele certame para serem servidores públicos. Então, você que também será servidor público em breve, preste atenção. Você vai observar dentro da questão de interpretação e compreensão, esses fenômenos que eu estou te mostrando agora. Extrapolação, redução, contradição e resposta certa. E garanto a você, fez a leitura dinâmica do texto, foi para a assertiva, buscou, extrapolação não tem, contradição não tem, redução não tem, resposta certa. Então vamos para a próxima questão.
Basicamente é isso, estudar, resolver questões de interpretação e compreensão textual. Então vamos, porque estamos apenas começando. Vamos começar e vamos começar da melhor forma, trabalhando conceitos. Pessoas, quando falamos da extrapolação, falamos daqueles conceitos em que o examinador, ele vai além, vem para cá, ele vai além do que o texto permite. Imagine o texto como um quadrado. Ele te permite caminhar pelas bordas, pelo centro, só que além desse quadrado já é outra interpretação. É a sua compreensão de mundo. E é sobre isso. O examinador sabe que você tem um letramento, que você tem conhecimento de mundo. Então, ele vai trazer algo que esteja dentro do seu conhecimento de mundo, mas que não seja permitido pelo texto. Ou seja, extrapolou o texto, está dentro do seu mundo, do seu conhecimento, mas do texto não. É essa questão que geralmente cai com mais frequência em prova, em assertivas. É a questão de extrapolação dentro da assertiva. Vem para cá. Imagine a seguinte frase. Eu vou escrever aqui para você e você vai acompanhando. Nem sempre o silêncio é falta de resposta. Ele sempre filosófica, adoro. Observe essa frase. E agora pense essa frase como um trecho do seu texto que você vai analisar e que o seu examinador está pensando como elaborar a sua questão através desse trecho. Volta para cá. Vem comigo. O seu examinador te coloca a seguinte situação. O silêncio infere-se da assertiva, é óbvio que ele vai dizer dessa forma, infere-se da assertiva que o silêncio é ter a resposta e não querer falar. Ou não querer expressá-la, seria melhor. Não querer expressá-la. Pessoas, pensem comigo. Nem sempre silêncio é sinônimo, nem sempre o silêncio é a falta de resposta. Essa é a nossa frase. Então, o examinador ele quer trabalhar a extrapolação dentro de uma assertiva. Como ele pode trazer essa situação? Aí ele traz a situação aqui. O silêncio é ter a resposta e não querer falar. Pessoas, eu posso inferir dentro dessa assertiva que você tem a resposta, mas você não quer falar? O silêncio, de fato, é você ter a resposta e não querer falar? Não. O enunciado não me permite inferir que eu tenho a resposta. Por quê? Vem para cá. Eu disse nem sempre o silêncio é a falta de resposta. Nem sempre. Pode ser que seja e pode ser que não seja. Eu tenho as duas situações. O que a assertiva me permite inferir é que pode ser a ausência, a falta de resposta e pode ser uma preferência minha de optar pelo silêncio. Isso eu posso inferir. Agora, afirmar que é porque não tem a resposta, porque eu não quero expressar a resposta, de jeito nenhum. Não posso trazer essa afirmação. Então, volta para cá, vem comigo, porque estamos apenas começando. Quando o seu examinador trabalhar esse tipo de questão de extrapolação, deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado, que eu quero escrever um pouquinho mais para você. Não se preocupe que o material será passado na íntegra, meu aluno, tá? Além disso, esse tipo de situação pode trazer entendimentos ainda mais aprofundados, ou melhor, que vão além e ainda de uma forma mais extrapoladas. Ó, o silêncio, vê essa. Cadê a minha canetinha? Cadê o silêncio?
Volta a caneta. É sinônimo de sabedoria. A gente vê várias situações, várias frases, vários pensadores tratando sobre a importância do silêncio. Sabedoria não é sinônimo de falar, falar, falar. Sabedoria também é saber ouvir. Então você vai pensar o seguinte: sabedoria, ele colocou aqui, né? O silêncio é sinônimo de sabedoria. Interessante. Realmente, seu conhecimento de mundo, realmente, silêncio é um ato de sabedoria. Mas eu quero saber se o texto te permite interpretar isso. Dentro do texto, eu posso afirmar, vem para o texto. Eu posso afirmar, cadê o texto? O silêncio. Cadê o texto, gente? Eu apaguei o texto. Como era? Senhor Jesus, aí ele apagou o texto. Nem sempre o silêncio é a ausência de resposta. Nem sempre o silêncio é ausência de respostas. Era assim, basicamente. Agora, preste atenção. Vem comigo, vem comigo. Quando eu digo que eu posso interpretar que silêncio é sinônimo de sabedoria, eu estou extrapolando aquilo que o texto me permite. Eu estou trazendo uma extrapolação nítida. Porque esse trecho, ele não me permite inferir isso. Como eu já falei a você, as inferências aqui é que o silêncio pode ser sinônimo de eu não querer falar, eu posso inferir que o silêncio é a ausência de resposta, pode ser a ausência de resposta, e eu também posso inferir que é opção, pode ser uma opção de eu não querer falar. Eu tenho as duas situações. Pode ser a ausência da resposta e pode sim também ser uma opção. E sempre trabalhando essa situação de poder ser. Poder ser. O silêncio, de fato, é a ausência da resposta? Não. Ele pode ser a ausência de resposta e pode ser uma opção minha. Então, muito cuidado, porque o examinador vai trabalhar bastante essa situação de extrapolação de entendimento. E além do texto, foca agora no que eu vou te falar. E além do que o texto permite, e buscar o seu conhecimento de mundo para escrever, elaborar a assertiva, te inibindo ao erro. Isso é extrapolação. Vamos conhecer outro fenômeno também muito importante de elaboração de questões de interpretação e compreensão, que é a redução. Vem para cá e foca na redução. Gente, redução, entenda-se a redução, né? Ao contrário da extrapolação, chega que está aqui, ao contrário da extrapolação, a redução é quando consideramos somente parte da informação passada. Ou seja, você não considera como um todo. Você não considera como um todo. Eu posso simplesmente chegar aqui e dizer o silêncio é somente a ausência de resposta. Vem para cá. É somente a ausência de resposta. Ele pode ser ausência e opção, eu já falei a você. Geralmente as marcas para a redução textual é quando você tem uma situação mais ampla e o seu examinador chega e diz, não pode ser tudo isso. Na elaboração, ele coloca ali um marcador, só, quiçá, talvez, somente. Ele usa marcadores para dizer a você, meu aluno, que não tem como ser naquela magnitude. Vai ser na metade, vai ser em 1/3, quase nada, beleza? Isso é reduzir a informação que está presente dentro do seu texto. E se você reduz a informação que está presente dentro do seu texto, você está extrapolando e também trazendo a redução. Nada impede que você entenda a redução também, principalmente quando ela vem com marcadores como sempre, tudo, nada, como um tipo de extrapolação. Não há problema.
tá bom? Não há problema. Contudo, é importante que você entenda que a informação foi reduzida a ponto de deixar a questão incorreta. Beleza? Então, fica tranquilo e fica de olho, ó. Pensa da seguinte forma. O silêncio é somente, de fato, a ausência de resposta? Não, porque o que eu posso inferir ali é que ele pode ser a ausência de resposta e ele pode ser opção minha, é claro. E você, meu aluno, já entendeu o que é redução e agora vai estudar comigo contradição. É outro fenômeno que também está aqui, ó. Contradição. É mais fácil, é super tranquilo e redução aparece também em concurso público, por mais que você ache que é algo que não aparece tanto, mas tenha certeza, na sua prova pode aparecer. Vem para cá. Observe o seguinte. A contradição está para quando o seu examinador te afirma o contrário do que o texto traz. Ele utiliza prefixos de negação, como, por exemplo, in ou a, né? E ele pode também trazer advérbios como sim e como não, trazendo essa contrariedade. Como assim ele sim? Imagine que no texto seja uma negativa, aí ele traz como uma afirmação. Está contradizendo. Ou o texto traz a afirmação e ele traz como uma negativa na questão. Está contradizendo também. Então, observe, a contradição é simples, contudo, ela pode acontecer também pelo uso de formas verbais, trazendo o contrário. Utilização de verbos que aparecem. O examinador traz o enunciado, copia e cola para a assertiva e troca um verbo ou outra palavra por uma palavra que seja de sentido contrário. E, às vezes, pode ser que você nem conheça a palavra. Por isso, a importância de você ler bastante. É importantíssimo, meu aluno, que você, na sua vida de concurseiro e fora dela, leia. Segue comigo. Vem para cá. Então, a contradição está para a utilização de negativas. Como poderia ser uma negativa do que a gente acabou de ver? Vamos lá. Uma negativa para a nossa frase poderia ser o silêncio não é falta de resposta. Primeiro, aí você vai pensar, ele também dá para ver, entender a contradição como uma extrapolação. Cara, tu consegue responder a questão? Vem para cá. Você consegue compreender que está errada, que está contradizendo? Ele pode sim ser ausência de resposta. Aí o examinador diz que não pode, o silêncio não tem possibilidade de ser uma opção por falta de resposta. Ele está contradizendo aquilo que a afirmativa diz. Você, ele, mas também aí eu interpreto como uma extrapolação, pessoas, ou uma redução, pessoas. Eu só quero que você entenda o fenômeno. Eu não quero que você leve ele para a sua prova e vá dar aula de português. Ele é contradição, é extrapolação. Não quero saber, eu quero que você responda a questão correta. Responda a questão de forma correta e segue. É o mesmo que eu falei anteriormente sobre interpretação e compreensão. Cara, você vai passar uma vida ali tentando separar compreensão e interpretação de texto. E você vai ficar perdendo tempo olhando a questão. Será que é interpretação? Será que é compreensão? Não, não faça isso não. Vá para os fenômenos de elaboração, vá direto para a afirmativa e observe se você pode ter ali uma extrapolação, uma redução, uma contradição. Se você não tiver nenhum desses fenômenos, a resposta está certa. Beleza? Então, entenda-se, extrapolação. O examinador vai utilizar dos conhecimentos de mundo para inibir você ao erro. Redução. Ele vai reduzir a informação a ponto de deixá-la inadequada para a interpretação, para a compreensão textual. E, é claro, por fim, a contradição,
que ele diz o contrário daquilo que se afirma no texto. Entendeu isso? Está pronto para responder qualquer questão de interpretação e compreensão de texto que tenha na sua prova. Mas não parou por aí. Vem comigo porque ainda tem mais. Vem para cá. Eu também posso ter, é claro que eu tenho que ter, a resposta certa. Se você não tem nenhum dos três fenômenos, meu aluno, é porque a assertiva está correta, está perfeita. Ah, Eli, que coisa boa. Então, o que é que você infere através da nossa fala? Que o silêncio pode ser, foca nisso, opção, e ele pode ser falta de resposta. Ah, acabou. Tá certo. Dentro dessas duas afirmativas não foi usada extrapolação, não foi usada a contradição, não foi usada a redução. Então está certíssima a assertiva. Marca e passa para a próxima questão. Parou por aí? Não parou por aí, porque é importante saber que algumas vezes você vai encontrar verbos que te trazem uma entonação, uma significação diferenciada para o contexto, e o examinador também vai utilizar desse argumento, ou melhor, desse artefato maravilhoso para elaborar questões. Ele já sabe que você tem em mente verbos no presente, dão aqui uma ideia de ação no presente, que o verbo no pretérito traz uma ideia passada, mas nem sempre o emprego dessas formas verbais, desses tempos verbais dentro do texto, denotam, de fato, a conjugação do verbo. Eu posso ter um verbo que está no presente denotando uma ação passada. Aí é quando a banca diz assim, eu posso trocar esse verbo por um verbo que esteja no pretérito. Aí afirma, coloca lá a forma do verbo no pretérito. A ideia já está pretérita, só que o verbo está no presente. Fazer essa troca vai trazer incorreção para a significação? Não! Vem para cá. Vem para cá porque a gente vai falar sobre isso. Também tem a situação da importância da denotação e da conotação. Por quê? Porque eu falo já sobre isso. Primeiro vamos atropelar e vamos para a questão do verbo. Eli, por que do verbo? Cadê? Tempos e modos verbais. Quando a gente trabalha tempos e modos verbais, é importantíssimo que você saiba que os modos têm sua significação, forma nominal também. Forma nominal também. Pessoas, a forma nominal tem esse nome nominal porque remete a nomes e não a verbos. O infinitivo como substantivo, tá? O gerúndio como um advérbio e o particípio se assemelha ao quê? Ao adjetivo. Por isso que o nome é forma nominal. Cara, é muito bom. E as formas nominais, elas também têm sentido. O infinitivo é neutro, tá? O gerúndio traz aquela ideia de ação continuada e o particípio de ideia pronta, seca e acabada. Beleza? Mas vamos seguir aqui, porque a gente vai falar também sobre tempos. Venha para cá, deixa eu subir um pouquinho aqui para escrever e você analisar. Preste atenção, ó. Eu não sei quando nasceu o cara aqui. Ó. Vamos pensar em Clarice. Clarice nasce em, não sei, não faço ideia, 1900... Cara, eu vou chutar, não sei quando ela nasceu não, tá? Eu não faço ideia. 1900. Pronto. Clarice nasce em 1900. Em 1900. O ícone do intimismo na literatura brasileira. Pronto. Preste atenção. A frase, a volta, Clarice nasce. Observe a forma verbal. Aí o examinador vai apontar o verbo e vai dizer, observa-se que dentro do parágrafo fulano de tal, o trecho transmite uma ideia de tempo, de ideia
passada, mesmo com o emprego da forma verbal no presente. Certo ou errado? Certíssimo, vem para cá. Esse verbo está no presente, mas aqui a gente tem o chamado, ó, passado histórico. Passado histórico, beleza? Então, eu tenho sim essa situação, eu tenho a possibilidade de ter um verbo conjugado no presente dentro de um trecho que traz uma ideia de tempo passado, de um passado histórico. Da mesma forma que eu posso ter um verbo no presente trazendo uma ideia que vai ser, que ainda vai ser concretizada no futuro. Veja, ó. Ele chega de 21 horas. Meu horário. Adoro, 21. Preste atenção, meu aluno. Quando eu falo aqui, ele chega, presente. Aí o examinador vai brincar com a interpretação dessas possibilidades, da interpretação verbal, e ele vai afirmar que é correto dizer que dentro do trecho há uma ideia de ação futura. Certo ou errado? Certo. Posso trocar o verbo no presente, ele vai dizer também. Posso trocar o verbo chegar, que está conjugado no presente, como chega, por chegará, que está no futuro. E não vou ter mudança de sentido. Certo ou errado? Certíssimo. Porque a ideia já é futura, então não vai ter nenhum problema. Você entendeu que às vezes a questão, ela trabalha a interpretação e a gramática de forma atrelada? Você entendeu que não dá para a gente separar esses fenômenos? Você vê que está escrito também no texto? Então, pessoas, basta que você entenda como o seu examinador pensou a questão. Aí ele, tá tranquilo. Já respondo qualquer questão de interpretação e compreensão, porque agora tanto faz se é interpretação ou compreensão. O que eu vou buscar são os fenômenos de elaboração para essa questão. Beleza? Tranquilo? Então vamos a um texto para praticar, porque o nosso foco é resolver questão. Vamos lá? Vem comigo. Ainda tenho que falar sobre denotação e conotação. Vamos lá. Eu trouxe um texto para você, meu aluno, um texto de Manuel Bandeira, Namorados, um texto muito bonito, diga-se de passagem. Quem é meu aluno já conhece muito bem esse texto, que diz o seguinte: o rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. De início, meu aluno, você já vai ficar, hã? Calma, peraí, como é? Ele tá falando isso? Ele disse isso a ela? A moça? Presta atenção, volta. A moça olhou de lado e esperou. E ele continuou, né? Ele segue. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? Aí, ó, meu aluno, uma criança vendo uma lagarta listrada. Aí a menina... Será que ele está trazendo uma comparação de Antônia com uma lagarta listrada? Pessoas, ele falou, quando a gente é criança que vê uma lagarta listrada, quando uma criança vê algo diferente, como é que ela fica? Fascinada. Fica fascinada. Olha a interpretação. Por isso que eu coloquei aqui esse texto para que a gente consiga interpretar, trabalhando a denotação, a importância de você dar mais atenção ao texto literário, porque o estudo da denotação e da conotação dentro da interpretação textual é fundamental, porque se o seu texto for literário, ele vai ter um emprego de conotação muito forte e você tem que, ter um olhar diferente para esse texto. Ter uma interpretação diferente. Será que ele está xingando a Antônia ao chamá-la de lagarta listrada? Ou ele está dizendo, Antônia, você é fascinante. Você é fascinante. Será? Então, meu aluno, observe. Vem para cá. Há uma comparação de Antônia com uma lagarta listrada. Você já entendeu isso. E ele segue. A moça se lembrava. A gente fica olhando. E a meninice brincou
de novo nos olhos dela. Por quê? Porque ela entendeu, meu aluno, que não era algo negativo. Chamá-la de lagarta listrada não era algo negativo. Eu interpretaria, eu ficaria aqui com você o tempo inteiro trazendo a interpretação desse texto. Contudo, eu só quero mostrar para você a importância de dar uma atenção maior quando você tem a linguagem figurada, quando você tem a presença da conotação para interpretação e compreensão. Beleza? Mas a gente vai ter que responder questão, porque o nosso foco é esse. E a gente vai parar por aqui a leitura de Namorados, de Manuel Bandeira. E depois faça você a leitura, por favor. Vamos lá, vamos seguir. Eu vou ter agora algumas questões que eu coloquei. Eu enumerei assim as questões. Preste atenção. Eu saí pegando aqui, fazendo uma modificação ali. Observe. A gente vai ler o texto e em seguida, claro que a gente vai fazer que tipo de leitura? A leitura dinâmica. Uma leitura dinamizada para que não precisamos voltar várias vezes ao longo aqui do texto. Vamos primeiro ler algumas questões, as questões, e depois a gente lê o texto. Aí você vai dizer, por que li? Porque é importantíssimo que você saiba primeiro o que você deve procurar para depois ler. Imagine que você só lê o texto de forma vaga. Eu cheguei, li o texto de forma vaga, não sei o que o examinador vai exigir. Aí eu chego na questão, eita, esqueci, vou lá no texto. Preste atenção. Leia a questão, as questões de interpretação sobre o texto. Leia o texto fazendo uma leitura dinâmica e já procurando a resposta das questões. Porque você vai ganhar tempo. Vem comigo, porque a gente está só começando. O nosso texto, vamos começar. Você lê daí e eu leio daqui. Vamos? Para uma criança pequena, preste atenção, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Interessante. Então, para a criança, esse fenômeno aqui é bem mais difícil. E entender, raciocinar, racionalizar o perigo, a situação, compreender o mundo diante daquela situação é bem mais difícil. Sigamos. Mas por que é mais difícil? Porque ela, quem é ela? A criança ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Interessante. Vamos lá. Ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento, quem está nesse estágio inicial? A criança está em pleno desenvolvimento. Do que também? Da afetividade e da inteligência. As crianças se guiam pelas experiências, pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, dizer e brincar. Ou seja, aquilo que está ao redor. O espelho, o social, não é isso? Muito mais do que tentar, ou melhor, atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional. Elas se guiam pela observação de seus pais. Então as crianças são seres observadores, segundo o texto. Elas observam, elas se guiam pela observação de seus pais ou familiares. Como eles interagem entre si e com elas. Então, o espelho da criança é o adulto. Estão próximos e carinhosos, perdoe-me. Estão juntos, mas distantes. Ansiosos, sem tempo para ficar com elas. Elas querem. Cara, que texto incrível! Olhe, se você é papai e mamãe, cuidado, hein? Vamos continuar. Esse tipo de conduta dos pais é, por definição, particular. Ou seja, cada um tem a sua.
O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças. Interpretando isso aqui, a criança, ela pode ter estímulos, o mesmo estímulo, crianças diferentes, o mesmo estímulos e responder de forma diferente. Ou até diferentes momentos de uma mesma criança, ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende em alto grau de sua condição cognitiva e emocional. A essa condição, né? Essa condição. E essa condição tem a ver com o quê? Com os adultos que a cercam. Muito interessante. Um texto muito interessante. E agora a gente vai fazer o quê? Questões. Pessoas, então o que a gente consegue ver? O que a gente consegue ver dentro do texto? Você leu as questões? Você já leu. Eu também já li. Se a gente for ficar lendo tudo junto aqui ao mesmo tempo, depois reler, vai ficar muito cansativo. Vamos agora ao texto e você vai compreender que a leitura dinâmica vai te permitir responder sem precisar fazer várias vezes a leitura do texto. Segue comigo. A primeira questão diz o seguinte. Tá vendo aí, meu aluno? Ó. O segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação feita no primeiro período. Vamos lá, vamos ao texto. De fato, quando a gente estava lendo juntos, você viu aqui que ela remete à criança e quando ele diz assim, ó, para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Porque, a gente até usou essa expressão, ela ainda não tem recursos cognitivos necessários para compreender o alto grau de complexidade do momento. Então, assertiva, certa. Certíssima, meu aluno, certíssima. Vamos à segunda assertiva. A segunda assertiva diz o seguinte. O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento de pandemia, porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos. Peraí. Tolerar está para saber e engolir, popularmente falando. Ó, popularmente falando, eu sei que você é insuportável, mas eu te tolero. Mas eu sei disso. A criança sabe da complexidade da pandemia? O texto diz isso? De jeito nenhum. O texto afirma o contrário. Volta para cá. Volta para aqui. Vem para cá. Primeiro está correta, não tem nenhum fenômeno. Mas quando eu tenho aqui essa ideia de dizer que as crianças toleram, primeiro, tolerar é extrapolação. Extrapolação. Porque o texto não traz essa ideia. Depois, quando ele diz assim, ó, que as crianças, porque as crianças não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos. Ok, mas elas toleram melhor do que os adultos o momento da pandemia? Gente, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar. Primeiro, porque o verbo tolerar, ele me traz uma significação distinta daquilo que o texto traz como situação da criança. A criança não racionaliza, a criança não tem o mesmo raciocínio que o adulto e ela não consegue perceber no meio. Ela consegue analisar as situações, é claro, e os estímulos que são passados por meio dos adultos. É isso que o texto traz. E não que as crianças, elas sabem, mas elas toleram melhor porque elas não se importam, elas não precisam se preocupar. Não, né? A gente tem aqui a chamada extrapolação, tá bom? E esse verbo aqui, ele traz necessariamente essa extrapolação. Quase sozinho ele traz a incorreção da resposta. Segue comigo. Terceira assertiva. Dependente de como seja o seu texto. É sempre assim, viu? É por isso que eu trouxe assim, sempre com assertiva. Independente de como seja o seu concurso. Vamos lá. A outra assertiva diz o seguinte. Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que as reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e
repentinas. Esses estímulos são imprevisíveis? Sim ou não, meu aluno? Sim ou não? Essas reações, o texto diz, esses estímulos têm a ver com o que os adultos passam para as crianças, tá? E essas reações, elas são repentinas? Não. Não, porque o texto, ele traz a ideia de que até mesmo a mesma criança pode ter uma reação aqui com uma ação e uma reação diferente com outra situação. Então, ela não é repentina. Sem contar que ele também afirma, uma criança pode reagir de uma forma a um estímulo e outra criança reagir de forma totalmente diferente. Não há uma repetição, não há nada repentino e, é claro, volta para cá, também essa situação aqui, ó, de forma geral. Em geral, cadê? E as reações das crianças, em geral, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ó, a abrangência, em geral, não. Depende de cada criança, depende do contexto e depende do estímulo e do momento. Até a mesma criança pode ter uma ação diferenciada. Então, essa afirmativa aqui, ó, está errada. Eli, qual foi o fenômeno? Vem para cá. Quando ele diz aqui, ó, as reações das crianças aos estímulos são, em geral, extrapolo, imperceptíveis, imprevisíveis, não, e repentinas também, não. Ó, o texto não me permite isso daqui. Eu vou ter aqui uma mistura de contradição, tá? De contradição e extrapolação dentro desse enunciado. E o seu examinador sabe disso, tá bom? Vamos seguir para o quarto enunciado. Quarto enunciado traz o seguinte: infere-se do texto que o comportamento dos pais influencia diretamente a forma como as crianças... gente, vamos por parte. O comportamento influencia diretamente na forma como as crianças percebem e reagem às situações difíceis. Certo ou errado? Eu pergunto a você. O que foi que a gente tratou, que o texto estava trazendo? Que a criança, ela percebe o seu meio através das reações dos adultos que as cercam. Os pais, os irmãos, os familiares. Tá perfeito. Volta para a questão. Como, por exemplo, a situação da pandemia. Tá perfeito. Não tem extrapolação, não tem redução e não tem contradição. A questão está perfeita. Eli, mas não sei o quê. Não fique procurando casca de banana. Não fique procurando casca de banana, porque o texto foi claro em dizer que as crianças reagem à situação do meio de acordo com o que é passado pelos adultos que a cercam. Segue comigo, volta. Cadê? Qual era? Era 5? Era essa daqui. Vamos. O texto afirma que todas as crianças... Ó, vem para cá. Todas, fica de olho. Todas as crianças, ao enfrentarem a pandemia, apresentam reações... reações semelhantes? Não. Eu tenho uma contradição. Por que, Eli, que você tem uma contradição? Eu já consigo dizer que a questão está errada. Por quê? Porque o texto é claro em dizer que a mesma criança pode ter reação diferente. E que crianças diferentes também têm reações diferentes ao mesmo tipo de estímulo. Então está errada. Não existe. Todas as crianças têm ali a reação semelhante aos estímulos trazidos pelo meio, pela situação. Errada a questão. Está errada, porque eu tenho uma contradição, tá? Erradíssima. Vamos para a próxima. Próxima assertiva de número 6. Vem comigo, meu aluno. Segundo o texto... Eli está dizendo que é segundo o texto. Então é compreensão textual. Por favor. Vamos responder a questão com os fenômenos, que é mais fácil do que você ficar aí procurando saber do enunciado se é interpretação ou compreensão, tá? Os conceitos abstratos, preste atenção. A questão já está trazendo uma situação aqui
bem elevada, bem elaborada. Os conceitos abstratos que explicam a pandemia são facilmente compreendidos por... Gente, são facilmente compreendidos por crianças? Não! Não! O texto lá no início, quando você e eu estávamos lendo, dizia que para a criança é mais difícil. Por quê? Porque ela não tem a mesma habilidade, o mesmo raciocínio de um adulto. A questão está errada. Errada. Vê que você não precisa ler o texto 1001 vezes? Faça a leitura dinâmica e responda as questões. Está errado. Qual é o fenômeno? Preste atenção. Quando ele diz facilmente compreendidas pelas crianças, está contradizendo o que o texto diz. Então, é uma contradição. É uma contradição. Quando há mediação adequada dos pais? Gente, não. Não, claro que não. Está errada. Totalmente errada. Vamos para a próxima? Você vem comigo. Vem comigo. É questão de número, ou melhor, de número. 7. Conclui-se Cadê a questão? Achei aqui. Tá aqui. Meu Deus, aqui é 8 e eu estou lendo 7. É 8 não, é 7. É essa daqui. Conclui-se que o estado emocional dos adultos influencia a condição emocional das crianças. Certo ou errado? Até aqui está perfeito. O texto diz isso de forma clara. Quando ele afirma, vem para cá, que o meio influencia a criança, que é o espelho do pai, do familiar, da mãe, daqueles que convivem com a criança, que fazem a criança ter o estímulo e, é claro, não entender e compreender de forma geral, mas sentir um pouco daquilo que está acontecendo. Lembrem-se que o texto afirma que elas não têm a mesma percepção, a mesma cognição que o adulto. Segue comigo. O que pode impactar suas respostas e situações ambientais. Está certíssimo. Está certíssimo. A seta está certa. Início, meio e fim. Vamos agora para a questão 8. Questão 8, deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Só um pouquinho. A compreensão, vem para cá. É a comparação entre a observação dos adultos pelas crianças e a compreensão conceitual da pandemia tem como objetivo demonstrar que o aprendizado infantil depende majoritariamente, foi forte, da linguagem verbal. Gente, preste atenção, vem comigo. Majoritariamente da linguagem verbal não é o estímulo do meio, a percepção que a criança tem do meio ao observar o adulto que a cerca. Está errado. Não é por meio da fala. Você não vai falar, você fala, chega até uma criança e fala, meu amor, estamos com um problema muito grande, tá? Aí a criança, tá certo, entendi, o mundo vai acabar. Tem uma pandemia que está acabando com tudo. Ou melhor, tinha, né? Misericórdia, eu gosto nem de lembrar desse passado, desse fator histórico do Brasil, né? Então, você vai falar à criança, hoje você vai sentar e vai conversar com o seu filho. Olhe, meu amor, observe, é isso que o texto está dizendo. Observe. Houve uma pandemia no Brasil que matou muita gente, muitos familiares nossos. A criança vai conseguir compreender de início a complexidade do que foi a pandemia da coronavírus? Não, de jeito nenhum. É pelo meio, volta para cá. É pelo meio e através do meio que a criança consegue compreender, entendeu? Então isso aqui está errado. E ele ainda diz aqui, majoritariamente através da linguagem verbal. O texto não traz essa situação de linguagem verbal. É linguagem não verbal. Então tem uma contradição e também tem uma extrapolação, tá? Eu tenho contradição e eu tenho extrapolação.
E essa daqui, a gente não falou qual era o fenômeno, né? Conclui-se que o estado emocional dos adultos influencia a condição emocional das crianças, o que pode impactar suas respostas em situações ambientais. Por que eu coloquei errado aqui, hein? Pelo amor de Deus, tá errada essa questão? Será que eu tô vendo coisa? Gente, eu disse que estava errado ou que estava certa? Eu disse que estava certa, né? Porque eu não estou entendendo que aqui tem errado e aqui tem certo. Tá certíssimo, não tem fenômeno. Por isso que eu não coloquei o fenômeno. Eita, meu Deus, eu vendo coisas. Pessoas, por hoje é isso, tá? Vou trazer mais questões para você de interpretação e compreensão textual, mas em outro momento, porque a nossa aula está ficando muito longa. E espero que vocês consigam compreender os fenômenos. Você não precisa ficar o tempo inteiro estudando teoria, é leitura em cima de leitura para compreensão e interpretação de texto. Basta que você tenha em mente os fenômenos de elaboração, contradição, extrapolação, redução e resposta certa. Não encontrou uma extrapolação, uma redução, uma contradição? Saiba, a assertiva está certa. Marca certo e passa para a próxima, tá bom? Então vem para cá. Não, eu terminei. Eu terminei. Tchau, tchau. Eu volto já já com a outra parte.